Bom dia, queridos alunos, bom dia, queridos professores, nosso bom dia aí para o Marcos Ricardo, bom dia, Guilherme, bom dia, Sidney, bom dia, Maria Cauane, bom dia, Renilson, bom dia, turma de Paulistana, bom dia, turma aí de Palmeiras do Piauí, bom dia, Suzão do Piauí, enfim, o nosso bom dia a todos vocês, né? E estamos aqui hoje com vocês para conversar sobre aí a parte introdutória ao direito empresarial. Mais especificamente, nós vamos estar falando um pouco da legislação, direito e legislação do consumidor, né? Vamos trazer aí uma introdução para vocês sobre essas relações, né? Só lembrando para vocês o seguinte, aqui não é um curso para formar advogado, tá? A visão que nós estamos colocando aqui é aquela visão que o gestor, o administrador precisa ter. Caso ele tenha algumas situações, alguma pendenga, alguma lide jurídica, ele vai ter que se assessorar com um advogado, tá bom? Então, só lembrando isso para vocês, porque muitos podem estar pensando, não, mas isso aí é para formar... Não, não estamos formando advogado, tá? Aqui nós estamos formando, dando uma ideia de que o gestor precisa ter de conhecer da legislação do consumidor. Então, nosso objeto de estudo está aí, né? Direito e legislação consumerista, introdução às relações de consumo. Vamos ver aqui as fontes, né, legislativas do direito do consumidor, vamos ver a relação consumerista, vamos ver os direitos básicos do consumidor e algumas espécies de contrato, né? Esse é o nosso foco agora, tá? E o nosso objetivo é justamente conhecer o conjunto de regras e princípios específicos para o campo consumerista, entender a relação consumerista e conceituar os sujeitos implicados. Vamos listar alguns direitos básicos do consumidor e conhecer os tipos de contrato de consumo, tá? Direito e legislação consumerista. Uma introdução à relação de consumo, tá? Veja que aí, pessoal, nós já estamos colocando aí uma consumidora e um fornecedor, né? Já temos aí os atores desse meio, não é isso? Mas antes da gente iniciar, pessoal, vamos fazer o seguinte, olha, vou colocar uma situação para vocês que acontece em muitas vezes nas organizações para que vocês possam ter, né? E aí, para a gente resolver, nós vamos precisar de alguns conhecimentos que vamos apresentar para vocês nessas aulas. Então, nós estamos chamando aí de uma situação-problema. Vamos aqui colocá-la para vocês, né? Vamos supor o seguinte, né? Você montou junto com outra pessoa, foi uma sociedade de uma loja para comercializar suplementos alimentares, né? E aconteceu uma situação peculiar lá com vocês, né? Há cerca de mais ou menos um mês, a loja veiculou em diversos meios de comunicação que iria acontecer uma promoção. Então, vamos então ver qual é essa situação. A situação é a seguinte, né? É da oferta dos produtos, né, que poderiam ser adquiridos com descontos, né, desde que a aquisição fosse em conjunto. Então, temos aqui já uma primeira coisa, né? Poderia ser adquiridos com... Cadê a caneta? Amarelinho. Olha, não está pegando a caneta. Aqui, isso agora. Vamos aqui. Também não está pegando a caneta. Agora sim, pegou. Pegou errado até no lugar. Então, aqui, poderia ser adquirido com desconto, desde que a aquisição fosse em conjunto, né? Bom, aí assim, a ideia que estava tendo aqui, se fosse adquirido 2 pacotes de proteínas, receberia um terceiro pacote. Então, é aquele, né? Compre 2, leve 3. Essa é a ideia. Compre 2, leve 3. Essa era a ideia, né? E aí, colocou-se o preço lá da unidade, né? A unidade de pacote de proteína, da marca lá XYZ, vendida ao preço de R$100. Então, aqui,
você tinha inicialmente aqui que um preço final para o consumidor seria R$100. Né? Essa era a promoção, né? Por R$200 você compraria aí, ó, 2 pacotes e levaria o terceiro, né, por R$200. Então levaria 3 por R$200. Aí sim, na hora de preparar a promoção, houve um erro lá de digitação. E em vez de colocar o valor de R$100, passou na publicidade a constar um valor de R$40. Pelo mesmo produto. Né? Mesmo produto lá, houve um erro. Em vez de botar R$100, colocaram R$40. E isso tá na mídia aí, ó, né? Vários clientes chegaram na loja e querendo comprar, né? Viram que o preço estava... Era até clientes que estavam acostumados a comprar. Imagina só, eu estava acostumado a comprar um pacote desse determinado produto por R$100. E aí agora a promoção está dizendo lá, falou, veiculado na mídia que é R$40. Opa, eu estou acostumado a comprar R$100. Eu vou lá comprar 2, eu vou pagar 80 e ainda vou ganhar mais um. Coisa boa, né? Mas lembrem-se bem, né, pessoal? Aqui a gente tem que destacar, né, que houve aqui, ó, um equívoco no preço. Ao invés de 100, passou a ser 40. E aí os clientes chegaram na loja, né, para comprar. E aí um dos funcionários lá, opa, né, detectou que estaria com um problema lá. Funcionário lá chegou e falou assim, opa, ei chefe. O funcionário chegou lá para o chefe lá e disse assim, olha aí, chefe, esse preço aí tá errado. Esse preço aí, ó, tá sendo divulgado 40, mas é R$100. Só que acontece o seguinte, pessoal, os clientes agora querem assim, não, quero comprar por 40. O funcionário não estava querendo, mas os clientes agora estão exigindo isso, né? Os clientes lá ficaram revoltados e tudo mais e me exigiram. Né? Pessoal, isso pode acontecer com vocês também. Vocês pegarem um produto e está lá anunciado, vocês exigirem que tenha o produto que seja vendido naquele preço. Agora sim, vocês na qualidade agora de conhecedores da legislação consumerista, é para vocês propor uma solução. Qual é o procedimento que deve ser adotado? Né? Essa aqui é a pergunta para vocês. É assim que vocês vão ver no dia a dia, no mercado de trabalho. Vocês vão estar trabalhando, alguém fez lá um equívoco, lá fez uma coisa errada, e aí vocês, conhecedores da área, tem que, né, tá lá. Com certeza, pessoal, aqui é o seguinte, né? Nessa circunstância, você vai até chamar um advogado para te ajudar um pouquinho, para você não ter mais problema. Mas vocês já têm ideia de como solucionar o problema. Vão ter uma ideia, né? Bom, aí é o seguinte, né? Vimos que aí é um problema, um problemão aí, né? E nós vamos estudar nessa aula os temas que estão relacionados para que vocês possam propor uma solução alternativa, tá bom? Guardaram bem aí a ideia? Então pronto, né? Se não guardaram, pessoal, façam um print aí da tela número 6, tá? Tira um print da tela número 6, aí. A ideia está aí, é isso aí mesmo. O produto foi anunciado com erro e aqui é para vocês proporem uma solução, tá bom? Essa é a nossa atividade para vocês, uma situação, um problema que vocês vão enfrentar no dia a dia. Professor, não era melhor o senhor fazer assim, botar uma questão para a gente marcar o X? Pera lá, né? Pera lá, né? Será que quando você estiver trabalhando vão te dar uma questão para você marcar o X? Vai nada. Vocês vão ver assim. Tá lá o papoco acontecendo e vocês vão ter que ir lá procurar a solução. Marcar o X é ver nas avaliações. Então vamos ver ali, fonte, né, da legislação consumerista, né? Fonte legislativa do direito consumidor, né?
Pessoal, normalmente direito do consumidor está relacionado ao Ministério Público, né? Tem cuidado aqui, tá até aqui, ó, o nosso, cadê aqui? Vamos botar uma seta aqui, né? Olha aqui, ó, o nosso Procon tá bem aqui, né? Certo? Olha aqui, ó, o nosso Procon tá bem aí funcionando lá no prédio do Ministério Público. Como fonte, nós podemos dizer, temos a Constituição, que lá na Constituição, na nossa Constituição, está lá dito no seu artigo 5º, inciso 32 da Constituição, né, que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. Né? Bom, esse direito já está no âmbito constitucional, né, pessoal? Está lá, aqui, ó, no artigo 5º da Constituição, está dizendo que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor. E essa lei, pessoal, foi editada, já aprovada, passado lá pelo Congresso, aprovado, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, mais conhecido aí como CDC, que é a Lei 8.078, lá de 1990. E nessa lei foi colocado aí um conjunto de regras, princípios específicos no campo consumerista de forma sistematizada. Então, como fonte legislativa, nós temos aí a Constituição e temos também aí o Código de Defesa do Consumidor. E é só isso? Claro que não, né, pessoal? Claro que não, né? Existe uma série de outros princípios, inclusive os nossos princípios éticos, nossos valores, que estão relacionados também com a questão da nossa relação com o consumidor. Mas aqui já temos agora alguma coisa de fato acontecendo, em termos legais. O que é o CDC, né? É um microsistema especializado relativo à tutela das relações privadas de consumo. Então, veja só, pessoal, é bom destacar isso aqui para vocês, que nós estamos falando de relações privadas, né? Tutela das relações privadas de consumo, né? Nós temos aí uma sociedade que vive fazendo sociedade capitalista, né? Elas têm como característica a troca de bens e serviços, né? E esse é um elemento, constitui o elemento básico de um sistema econômico. E com o passar, do tempo, essas relações têm se aprofundado e receberam novos contornos. Dessa forma aí, né, surgiu a necessidade do Estado e o direito tutelarem de forma adequada as relações privada que se forma entre um fornecedor de bens e serviços e um consumidor final. Então nós já temos aí as bases, né, para saber em torno de que está a legislação consumerista. Nós temos de um lado um fornecedor e do outro nós temos um consumidor final. E no meio nós temos aí uma finalidade de bens e serviços, né? Bom, nessa relação nós temos aí que é uma relação jurídica, né? É uma relação jurídica de consumo, né? Que nós temos aí como um corpo de normas responsáveis para ser regulamentada, à medida que essas relações privadas envolviam um típico processo de fornecimento de consumo, né? Que não fosse pelas disposições genéricas do Código Civil. Então veja só, até um certo tempo, né, até antes da Constituição, essa relação de consumo estava tutelada lá no Código Civil, mas o Código Civil também teve alterações em 2000 e aí também temos aí agora mais específica aí essa relação jurídica, né? Bom, nós temos aí que as peculiaridades econômicas e sociais, né, dessas partes envolvidas, fornecedor, consumidor, que aí nós temos uma criação de meios para salvaguardar, né? Criação de meios para salvaguardar a proteção dos direitos, sobretudo aqueles, né, que não da condição, né, de não causar dano ao consumidor, tá? Então,
incólume física é não causar dano ao consumidor, como a vida, a saúde e a integridade. Veja só, pessoal, que essa relação jurídica, né, essa peculiaridade aí que não deve causar dano ao consumidor do ponto de vista da vida, de saúde e integridade. Quando nós estou colocando aqui, pessoal, veja só, uma rede de supermercado ou um restaurante, ao fornecer um alimento com problema lá contaminado ou estragado, ele coloca em risco o quê? A saúde e a vida das pessoas, não coloca? Um aparelho eletrônico ou elétrico que ele venha com algum problema, já temos aí algumas situações, algumas notícias que algumas celulares, né, explodiram ao estar carregando. Então, isso aí coloca em risco a integridade das pessoas, não coloca? Coloca, então. É isso que nós estamos falando aqui, de proteção. Bom, vimos aí então que o direito do consumidor liga com regras e princípios que animam a adequada prestação dos serviços, de serviço e fornecimento de bens e consumo, para que as pessoas tenham liberdade de escolha e não terem feito ou não, incorram em risco de toda a ordem. Então, essa é a ideia, né, que nós temos do direito do consumidor. Está aqui para vocês a ideia que nós temos, que o consumidor ele tem, o direito do consumidor ele estabelece regras, princípios, para que ocorra tanto a prestação ou o fornecimento de produtos e as pessoas tenham a liberdade de escolha. Pessoal, aqui, né, nós temos alguns cernes que temos que estar destacando para vocês, né? Olha só. Liberdade de escolha e não incorra em risco de toda a ordem, né, ao adquirir, né? Vamos colocar um exemplo aqui, né, de proteção lá do CDC, que garante aos consumidores, ao mesmo tempo, para o fornecedor em geral, né, o Código Consumidor estabelece proteção para fornecedores e para aqueles que orbitam no mercado de consumo também. O professor, mas o CDC não é para... Espera lá. Se o fornecedor ele segue todas as regras estabelecidas, as regras, os princípios estabelecidos lá no Código do Consumidor, consequentemente, ele vai ter sua proteção específica, né? Isso aí, pessoal, estamos colocando isso aí que protege o fornecedor, porque se houver descumprimento, o fornecedor vai estar sujeito a penalidades, né, que pode ter, né? Então, nós estamos colocando aí para vocês assim, que o conhecimento do CDC é de vital importância para o gestor. O conhecimento das normas é de vital importância para o consumidor, para o administrador, para o empresário, né? Principalmente, por exemplo, quando, né, o cidadão também tem que ter, bom ter esse conhecimento, porque, veja só, nós temos aí estar conscientes, né, das garantias que temos, né? Porque imagina só, você comprou um produto, aí chega em casa, o produto está com defeito. Pera aí, meu irmão. Pera aí, né? Isso aí você tem direito também a saber, né? E isso que é importante vocês saberem para que possam ter essa ideia. Vamos apagar isso aqui, botar de forma diferente, né? É importante vocês saberem que tanto a empresa como o empresário tem que saber disso aí e vocês têm os direitos, né? Não é assim, né? Mas o que a gente tem aí como essa relação, né? Quais são as partes que integram e quais são as características, né? Suas características. Veja só, nós já demos um spoiler para vocês, já colocamos alguma coisa aí de consumidor, de fornecedor, de produto, serviço e tudo mais. Mas vamos ver com detalhe mais a respeito disso, né? Relação consumerista.
Veja que aí nós já temos uma ideia, né, de que temos aí um fornecedor e um consumidor, não é isso? Vou deixar a imagem aí para vocês saberem disso aí, né? Então, dentro dessa relação consumerista, nós temos aqui que agora fazer um detalhamento para que vocês possam entender que de um lado nós temos a figura do consumidor, de outro lado, a figura do fornecedor. E esses, né, consumidores e fornecedores estabelecem uma relação jurídica com finalidade de fornecer e o outro de adquirir algum produto ou serviço destinado ao consumo destinatário final. Pessoal, guardem bem esse detalhe aqui, tá? A destinação final, porque esse detalhe é muito importante dentro dessas relações de consumo, tá? Até na hora de caracterizar, é muito importante saber que a destinação é final. Professor, como é que... Veja só, você vai adquirir, por exemplo, vamos pegar o seguinte, nós temos a situação, vamos botar um produto aqui para vocês, vamos botar um produto aqui, botar bem aqui, né? Vamos botar aqui, ó, milho, tá? Para produção e para consumo. Uma pessoa pode adquirir milho, tanto para consumo final, vou fazer o milho cozido e tal, não sei o que e tal, fazer minhas, né? Vou cozinhar, usar em casa e tal, essas coisas. Mas posso também utilizar o milho como matéria-prima para produção de ração, não posso? Posso. Então essa é uma diferenciação que a gente tem de colocar para vocês, que se eu utilizo como consumo final, vamos botar até aqui, né? Consumo final, eu estou na posição de consumo. Se eu estou na posição de utilizar num processo produtivo para comercializar, aí eu não sou mais na produção de consumo. Então essas relações aqui, deixa eu botar ela aqui de forma diferente. Aqui, né? Vamos tirar isso aqui. Vamos botar isso aqui de forma diferente aqui. Se eu tenho ela aqui, o milho para produção, né? Ou vamos ter como matéria-prima, nós vamos estar ligado com o Código Civil. É uma relação comercial. Mas aqui, eu tenho aqui consumo final. Isso aqui é o consumo final, que diferencia. Eu vou comer o milho. Então eu sou consumidor final, tá? E a proteção do CDC é exatamente isso aqui. Então, aqui nós estamos colocando que exatamente esse destinatário final aqui é esse aqui, tá? Que está abarcado pelo CDC, né? Não é o destinado à produção. A produção de quê? Produção de ração ou qualquer outra coisa lá que for produzida para comercializar, né? Como sujeitos, nós temos aí o sujeito dessa relação consumerista. De um lado, nós vamos ter o nosso fornecedor, né, que é uma pessoa, pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, pública, privada, nacional, estrangeira, né? E tem outros entes também, inclusive os entes despersonalizados, que desenvolvem produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou serviços. Veja só, pessoal, essa definição de fornecedor, ela é bem subjetiva, né? Porque ela abarca aí, pessoas físicas, pessoas jurídicas, ela coloca também que pode ser pessoas públicas ou pessoas privadas, nacional, estrangeiro, ou até mesmo aquelas despersonalizadas.
Estão lembrados das primeiras aulas que a gente falou lá, da introdução ao direito comercial, do direito empresarial? Os tipos de pessoas, né? Então tem lá as pessoas despersonalizadas. Pessoa despersonalizada é aquela pessoa que não tem a característica de ser uma pessoa jurídica. Mas aí já abarcou tudo, né? Pessoas físicas, jurídicas despersonalizadas também estão tudo lá no meio e pode ser de qualquer segmento. É bem subjetivo isso aí, tá? E do outro lado, nós temos o nosso consumidor, né? Que pode ser também uma pessoa física ou pessoa jurídica. Professor, mas pessoa jurídica não é... Não, mas a pessoa jurídica também pode ser pessoa consumidor. Como assim, professor? Imagina só, você tem uma empresa e a tua empresa compra lá materiais de limpeza, compra papel higiênico, sabonete, para colocar lá no sanitário, para que as pessoas que estão chegando lá no restaurante, ou na pizzaria, ou na tua empresa, que precisarem ir ao banheiro, tem lá os seus produtos de limpeza que você vai usar. Então você é o consumidor final, é o destinatário final. Você não vai vender aqueles produtos, não é um comerciante. Tá? Se você não é um comerciante, então você é consumidor final. E aqui, pessoal, nós colocamos que para equiparar-se ao consumidor, podemos ter aí uma coletividade de pessoas, ainda que eu não possa determinar quais são, mas pode ter um impacto dessas relações de consumo. Todas as vítimas de evento danoso também é considerado consumidor? É. E todas as pessoas determináveis ou não expostas a práticas comerciais. Então, aqui nós temos aqui a definição de consumidor, também é uma definição subjetiva, porque ela abarca muitas pessoas e a interpretação desse conceito é que vai caracterizar se é um fornecedor ou um consumidor. E a finalidade que nós temos é celebrar uma relação jurídica com o propósito de adquirir produtos e serviços como destinatário final. Veja só, pessoal, nós estamos colocando aqui, destacando bem para vocês, tá? Vamos destacar de novo, como destinatário final. Nós estamos aqui, ó, bem para o destinatário final, tá? Então, se eu sou um destinatário do produto final, seja eu pessoa física ou pessoa jurídica, eu vou se enquadrar com isso. Se eu passo por uma situação de eu sofrer um dano ou sou influenciado por uma exposição de práticas comerciais, eu também me equiparo a consumidor. Beleza? Vamos avançar um pouquinho mais nos nossos conhecimentos. E vamos aqui, dentro dessa relação consumerista, vamos conhecer um pouquinho mais, aprofundar os nossos conhecimentos aqui. Então, temos aí o seguinte, de acordo com o artigo 2º do CDC, do Código de Defesa do Consumidor, vamos grifando aqui, de acordo com o artigo 2º, consumidor, a definição dada por lei, né? Consumidor é pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final. Só aqui é a conceituação legal, tá? Tá lá no Código Civil, tá? Então, consumidor é toda pessoa, né, física ou jurídica que utiliza produtos ou serviços. Mais uma vez aqui, bem caracterizado para vocês, destinatário final, tá? Guardem bem isso aí, inclusive essa definição está lá. Ele não especificou, né, deixou mais genérico, né? Mas colocou a questão assim, olha, destinatário final. O resto, ser pessoa física, é importante vocês saberem o seguinte, que o STJ, né, ele pacifica o entendimento, né, embora, vamos dizer, a doutrina, ou seja, os estudiosos que têm do direito do consumidor,
eles ainda têm assim algumas polêmicas, né? Mas nós podemos o entendimento do STJ que consumidor, né, é o destinatário final da relação de consumo, seja ela pessoa física ou pessoa jurídica, que adquire bens ou serviços para si próprio sem que isso importe o incremento de alguma atividade comercial. Então, é importante ter essa noção aqui, pessoal. Essa noção. Vamos botar até de azul. Botar tudo de azul aqui que fica melhor, né? Com o entendimento do STF, do STJ, né? Superior Tribunal de Justiça, que o consumidor é o destinatário final da relação de consumo, sendo ela pessoa física ou pessoa jurídica que adquire bens, serviços para si próprio, sem isso importe o incremento de alguma atividade comercial. Importante aqui, pessoal, vou destacar para vocês, sem que importe atividade comercial. Ah, ficou feio. Vamos tirar esse vermelho daqui, né? Vamos tirar aqui também, para destacar isso aqui para vocês vermelho, né? Sem que isso importe em atividade comercial. Então, o consumidor, ele não está no âmbito da atividade comercial, né? É importante terem esse detalhe aqui, esse entendimento aqui do STF, do STJ, aliás, né? Para que não ficar bem caracterizado essa questão comercial. Então, nós temos aí que destinatário final é literalmente a pessoa que consome para si, né, e não emprega para outras finalidades, né, principalmente para atividade comercial, econômica, revenda ou emprego desse produto dentro de uma cadeia produtiva. Por isso que eu coloquei para vocês a questão lá do milho. Se eu utilizo o milho para o meu consumo pessoal, bem, mas se eu vou para produzir ração, já não é mais. Aqui, ó, eu já estou emprego de produtos ou serviços, né, que entregam a cadeia produtiva. Então, o milho pode ser utilizado na cadeia produtiva lá das aves, né, para a produção de animais? Pode. Mas se eu uso para consumo final, eu sou consumo final. Então, se eu vou preparar uma torta de milho, um bolo de milho, e eu vou vender, eu já não sou mais consumidor final. Aí eu já passo a ser um produtor, um comerciante. Como exemplo, né? Aí nós temos aí uma empresa que contrata uma instituição financeira, né, que esta faça gestão de pagamentos por meio informatizado de crédito e débito, utilizando máquinas e tudo mais, né, no cotidiano, é considerada para fins legais e receberá proteção do CDC. Então, se você tem uma conta no banco, faz algumas aplicações financeiras, você é consumidor, né? E se aí houver algum tipo de falha, você pode recorrer aos seus direitos, né, para que essa instituição cubra. Certo? Então, como exemplo aí para vocês. O STJ também considera determinados consumidores, né, e profissionais, como algumas pequenas empresas e profissionais liberais, né, desde que demonstre a vulnerabilidade técnica. Então aqui, pessoal, já é um conceito um pouquinho mais avançado, tá? Que o STJ considera aqui, né, consumidores, né, profissionais e pequenas empresas que estão numa condição de vulnerabilidade técnica ou jurídica ou econômica. Ou seja, está numa posição de desequilíbrio com o seu fornecedor. E esse também recebe proteção, né? Recebe proteção também. Professor, mas como assim? Imagina só, pessoal, o seguinte, olha. Vulnerabilidade técnica, né? Vamos imaginar um odontólogo, vamos dizer, vulgo dentista. Ele tem lá aqueles equipamentos, né? Não tem aquele motorzinho, aí,
Dói lá no ouvido, só de ouvir falar daquele motorzinho, né? Aí imagina só, você tem essa situação. E aí o que acontece? O odontólogo ele não é um profissional da área de mecânica e eletrônica e elétrica, né? Ele é um profissional da área da saúde. Então ele está na questão de vulnerabilidade técnica. Do ponto de vista, aí ele é considerado um consumidor frente àquele fornecedor daquele equipamento, tá? E a vulnerabilidade jurídica ou econômica, tá? Então temos aqui também essa questão da vulnerabilidade econômica ou jurídica também. Imagina só, você é um pequeno comerciante, é aquela lojinha lá, um mercadinho lá no você é bem pequenininho mesmo, né? Tem poucos recursos e tudo mais, né? E aí você está comprando de um grande consumidor, né? De grande empresa. Obviamente você está numa condição econômica e jurídica bem desfavorável, né? Você é uma pessoa lá, um pequeno comerciante, às vezes pode até nem ter aberto a empresa, não ser nem uma pessoa jurídica ainda, você está numa situação bastante vulnerável mesmo aí. Está começando o teu negócio, então o STJ também tem considerado consumidores essas condições. Mas isso, pessoal, não significa que não tem que haver provas disso, né? E essa configuração, pessoal, é importante, né? É muito importante saber essa configuração, porque saber se está numa posição de consumidor terá as garantias, as garantias previstas lá no Código do Consumidor, né? Então, a importância da configuração ou não da relação de consumo é que atrairá uma série de direitos e garantias previstos no CDC, que privilegiam a proteção do consumidor. Então, vejamos aqui que nós temos aqui essa circunstância que é importante saber para configurar essa relação de consumo, tá? Então, é o que a gente está dizendo, né? Que é muito importante saber quem é ou não consumidor. Senão, vai para o Código Civil, né? Se for um consumidor, terá a proteção do CDC. Se não tiver a proteção, se não for o caso de ser consumidor, aí vai o quê? Para a legislação civil, né? O Código Civil brasileiro, né? Que está lá as regras lá, tá? Mas não é a mesma circunstância, pessoal. Porque aqui, quando nós falamos de consumidor, nós estamos falando desse critério de vulnerabilidade, porque, veja só, é uma questão de hipossuficiência. Eu estou mais fraco em relação ao fornecedor. Por isso, pessoal, nós estamos falando aqui que esse é um critério utilizado, o critério da vulnerabilidade, tá? E essa característica, pessoal, ela é marcante, né? Por quê? Aqui é que está a característica, né, do consumidor. A característica marcante é o destinatário final, né? O destinatário final do produto que vai dar essa característica, né? Ou então, ter uma posição de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. Ou então está numa posição de vulnerabilidade em relação ao fornecedor. E isso, pessoal, é muito importante aqui, saber isso. Ou você é destinatário final, ou você está numa posição de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, tá bom? E aí é que entra, né, nessa condição de ter o consumidor numa posição vulnerável ou ser o destinatário final, né, ele tem essa característica, né, de vulnerabilidade, e é justamente aí é que entra o CDC, justamente para buscar dar um equilíbrio
nessa relação entre fornecedor e consumidor. Tá? Se nós temos aí a justiça, pessoal, é justamente por isso, né? Se não há um equilíbrio, aí está entrando o quê? A legislação, o Código CDC, para buscar dar um equilíbrio. Imagina só, né? Você vai comprar vamos supor o seguinte, né? Vamos pegar uma pessoa bem do interior mesmo aí, vamos dizer, teu avô, teu bisavô, né? Aí teu bisavô aí que, né, nem no tempo dele lá de jovem adolescente nem usava ainda telefone com fio. Imagine hoje celular e tudo mais. Aí ele vai comprar para te dar um presente, vai comprar um celular, ou ele não entende nada, né, de celular. Deu bisavô. Hoje eu não posso dizer que é criança, né, que não entende nada, e a maioria das crianças hoje já nasce, né, digitando, botando o dedinho nas telas. Então, assim, ele não tem nem ideia de como é que funciona o celular. Então, pessoal, ele está essa pessoa está, o teu bisavô está numa posição técnica, jurídica e econômica, né, desfavorável. Às vezes ele é um aposentado, está lá, ganha só um salário mínimo lá de aposentadoria, então ele está economicamente mais fraco, ele está tecnicamente mais fraco em relação à rede de lojas que tem advogados, especialistas, técnicos, né? Ele está na situação. E aí o CDC vem para buscar dar um equilíbrio. A relação jurídica, né? A relação jurídica, ela pode ser qualificada de consumo não se caracteriza pela presença somente da pessoa física ou pessoa jurídica. Mas, veja só, essa relação de consumo, ela não é somente caracterizada por ser uma pessoa física ou pessoa jurídica. Tá? Nos polos. Então, se eu tenho de um lado uma pessoa física ou pessoa jurídica, de qualquer dos dois lados, não é o que é a relação jurídica de consumo. Né? Mas a força que se tem nessa relação jurídica para caracterizar a relação de consumo é a presença da parte vulnerável. Né? Ou seja, está do lado do consumidor, que é a parte vulnerável, e de outro lado nós temos o fornecedor de outro. Pessoal, é bem sabido que, por exemplo, as organizações, as empresas, elas estão com muito mais força, têm muito mais aparato em relação ao consumidor, porque o consumidor da empresa pequenininha, tal, não sei o quê, não é especializado, o odontólogo não é especializado em máquinas e equipamentos, então ele está numa relação de consumo. A pessoa física, né, você tem que ter os conhecimentos aí, vocês vão ser técnicos em administração, então vocês têm o conhecimento da área de administração. E qual é o conhecimento que vocês têm, né, como pessoa física, né, de determinado produto? Vocês têm o conhecimento de vocês, mas aí a empresa que tem lá, vamos dizer, uma multinacional, ela tem advogado, tem engenheiro, tem especialistas, né? Então ela está muito mais forte. E você está numa situação vulnerável perante. E é justamente para proteger, né? Para proteger o consumidor é que entra o CDC para buscar dar esse equilíbrio. Né? Mas veja só, pessoal, não há dúvida que a necessidade de você se posicionar e ter análise de qual é o nível de vulnerabilidade para ter essa característica. Memorize isso aí, pessoal. Né? Guardem bem isso aí. Tá? Consumidor é destinatário final do produto ou serviço. Né? Seja esse destinatário pessoa física ou jurídica,
que não integra ou faz incluir o produto ou serviço adquirido em um processo comercial ou em sua cadeia produtiva. Então, poderemos colocar isso aqui até, pessoal, como uma... colocar isso aqui como uma dica para vocês, de conceitual de consumidor, tá? Uma dica conceitual para você. Bom, poderá ser configurada a relação de consumo em tais casos ou hipóteses que fica demonstrada a vulnerabilidade no polo consumidor, isto é, a posição de não conhecimento específico do bem adquirido. Então, nós temos aqui também que nessa relação de consumo, demonstrada a vulnerabilidade, porque eu não tenho conhecimento específico, não tenho conhecimento específico do bem adquirido. Então, se em algum momento vocês forem questionados, qual é um conceito de consumidor, certamente vocês poderão usar esse conceito aqui, esse memorize, para que vocês possam dizer assim, não, o consumidor é isso aqui. Então, veja que nós temos alguns pontos bastante específicos para vocês aqui. Então, vamos lá. Olha aqui, ó, destinatário final, aqui, ó, que não integra ou faz incluir produto ou serviço ou não a prática comercial. Não tem. Ou na cadeia produtiva. Então, pontos específicos. E tem também a questão da vulnerabilidade em relação ao fornecedor. Beleza? Vamos aprofundar um pouquinho mais esse nosso conhecimento. O outro sujeito da relação, falamos do consumidor, então agora nós vamos estar conversando com vocês a respeito do outro, do outro é o fornecedor. Dentro dessa relação nós temos o consumidor, no outro lado nós temos o consumidor. Também, lá no artigo 3º do CDC, no artigo 3º do CDC, conceitua que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvam a atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviço. Aí é o que está lá no código. Essa também poderia vocês colocar aqui também como a definição legal, a definição legal de fornecedor. Então, se em algum momento vocês tiverem assim, qual é a definição legal de consumidor? É exatamente isso aí. Da mesma forma que está lá para o consumidor, exatamente o que está definido lá no artigo 2º, está definido consumidor. Só que o consumidor tem a interpretação também, como é um conceito muito subjetivo, o STJ deu uma complementação na definição. Esse conceito, pessoal, ele é muito amplo, subjetivo e é muito amplo, não é isso? É um conceito muito amplo. Veja que nós temos aí que esse conceito está em diversas fases do processo produtivo, que é considerado fornecedor para fins legais. Não é apenas o fabricante, mas também o intermediário, o interveniente, distribuidor e consumidor final. Todos são fornecedores à luz do CDC. Então, podemos dizer aqui que não é apenas o fabricante, mas também o interveniente, o intermediário, distribuidores, comerciante final. Todos eles são fornecedores,
E isso quer dizer, eles fazem parte, né, de uma das etapas da cadeia produtiva, né? Então, todos esses aí devem seguir o que está prescrito nas normas consumeristas. E o objeto? Bom, nós falamos do consumidor, falamos do fornecedor. Agora nós temos que também incluir aí, nesse caso, o nosso objeto. Bom, o objeto de uma relação de consumo, né, consiste o que? Pode ser um produto, tá? Ou qualquer bem, seja ele móvel, imóvel, material, imaterial, assim como um serviço também, que consiste numa atividade remunerada. Então, veja se eu tenho outro detalhezinho aqui para vocês, que consiste numa atividade remunerada, que é fornecida ao mercado, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito, securitária, ressalvados as de natureza trabalhista. Então, pessoal, quando nós estamos falando aqui de serviços, nós estamos falando de serviço. O detalhe que tem aqui, pessoal, é que se exclui os trabalhos de natureza trabalhista. Porque, pessoal, aqui os de natureza trabalhista é regido em uma legislação própria, que é CLT, tá? E dentro da relação de consumo, esse objeto ele está aqui, né, pelo CDC/90, tá? Então, dentro dessa relação de consumo, nós temos aí o CDC, que vai dar as estabelecidas regras e as normas relativamente aí à relação de consumo. Porém, quando nós estamos falando de serviço, atentem para não confundir com as regras, né, serviço de natureza trabalhista. Então, se você o empregador vai dizer lá, né, que você... Não é bem assim, né? Tá certo? Agora é o seguinte, não confundam essa questão da relação de trabalhista com relação de consumo, porque pode ocorrer a seguinte situação. Vamos pegar uma situação em que você pode ser um empregado e ter uma relação de consumo com o teu patrão. Professor, aí confundiu tudo. Não. Olha só, você é empregado, trabalha numa loja que vende confecções, calça jeans, tênis, essas coisas, né? Vestuários, em geral. Você, como empregado, você atua ali na atividade comercial, na compra e venda, na atividades ali, né, da atividade, na empresa lá, ou seja, como vendedor ou como qualquer outra função, certo? Mas, porém, no momento em que você compra um tênis, uma calça na loja que você trabalha, aí você está, para teu uso pessoal, aí você está na posição de consumidor. Bom? Não confunda isso, pessoal, porque é muito pertinho uma coisa da outra, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma pausa aqui, e voltamos daqui a pouquinho com vocês para continuar na próxima aula, tá bom? Rapidinho tá de volta.